Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à nossa live número 4, aqui direto do YouTube. Hoje com um convidado mega especial, Renatinho Voz. Logo, logo vai entrar aí com a gente. É um grande prazer ter vocês aqui na nossa quarta live, quarto dia consecutivo. Muita troca de informação, muita intensidade, muito relacionamento, movimentos, a galera caminhando junto. Tem sido dias incríveis e eu estou muito, muito, muito feliz de estar vivendo isso mais uma vez com vocês, mais um dia. E hoje, que é o quarto dia, tem vários momentos especiais. Então, vamos compartilhando aos poucos, para que não acabe todas as boas notícias de uma vez só. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Estava um silêncio, né? Acho que agora vocês me escutam bem, né, cara? Eu não consigo colocar musiquinha aqui, cara. Unimontes, projeto de extensão, Altair. Obrigado, cara. Vai ficar gravado talvez até sexta-feira essa nossa live. Vamos lá. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, cara. Quem acerta aí no comentário aonde a gente estava? Eu não estou em casa. Vocês viram que o estúdio mudou, né? O estúdio aqui é outro. Quem acerta aí nos comentários onde é que a gente está? Eu quero ver quem consegue acertar, quem está acompanhando a gente lá na nossa rotina louca aí de trabalho. Deixa eu ver se alguém acerta aqui no comentário. Onde é que nós estamos hoje? Que eu vou compartilhar esse local com vocês um pouquinho, porque merece ser compartilhado. Enquanto a galera vai entrando aí, não estou na clínica, Joana, não estou no hotel também, Deusimar. Que país que eu estou? Quero ver quem acerta aí, cara. Barra da Tijuca, não estou na Barra da Tijuca, cara. Panamá, Gustavo, estou no Panamá, cara. Deixa eu compartilhar com vocês um local onde a gente tem curso aqui já há alguns anos já. Chama Momentum Academy. Olha que lugar legal, cara. Aqui, eu estou na sala de aula, tá vendo? O curso ele acontece aqui amanhã. Amanhã, sexta e sábado, Casa cheia, olha lá, tudo montadinho já para amanhã. Eu estou aqui no centenamento, nesse local. Aqui é onde acontece o almoço, a galera come aqui. Olha que lugar legal, olha que lugar bacana. E aqui, deixa eu mostrar a vocês o Guido. O Guido é meu amigo do Panamá, um puta dentista, um excelente dentista. E tem uma clínica linda aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Guido, um saludo para o Brasil, brother. Estamos aqui em Panamá. Olha, vou mostrar para vocês a quantidade de scanner que ele tem aqui, para vocês entenderem o nível desse centro de estudo. Chama Momentum Academy. Olha só que legal. Vai contando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vários scanners ali. Impressionante. Já vou colocar o Renatinho já. Fica tranquilo, Renatinho, já voltamos aí já. Então, o lugar aqui é incrível. Quem tiver chance de conhecer um dia, vale a pena conhecer Madureira. Não estou aqui em Madureira. Beleza, gente. Então, vamos lá. Avisos paroquiais, mais uma vez, antes de começar. A grande maioria das pessoas conseguiu comprar o kit lá na Henrichai Kremer. A grande maioria já se inscreveu lá na sala fechada do dia 20. A grande maioria já mandou mensagem para a gente. Então, só lembrando, se você tiver comprado o kit, manda ali o WhatsApp para a nossa equipe, para você participar da aula do dia 20. Quem não conseguiu, Deusimar, manda mensagem lá também para a equipe, para que eles possam te ajudar no processo. Tem um telefone exclusivo da Coltene para isso. Então, você manda mensagem para esse WhatsApp aqui. E aí, nesse WhatsApp, ele vai te ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Então, esse é o primeiro aviso. O outro aviso é que hoje também tem sorteio. E vocês sabem disso melhor do que eu, cada dia o sorteio tem uma regra diferente. Então, tem que ficar até o final da live para saber como participar do sorteio. Beleza. Avisos paroquiais feitos, já apresentamos a Momentum Academy, onde nós estaremos amanhã e sexta aqui. Então, faremos amanhã também a live daqui, junto com o Leandro Martins, a live amanhã à noite.
E antes de chamar o convidado, eu queria falar um pouquinho dele. Renatinho Voz, para quem não conhece, acho que todos já conhecem, porque ele é internacionalmente conhecido, além de ser super capaz. Fernandinho aqui, ó, tem uma galera aqui que não conseguiu, tá vendo? Ricardo, a Deusimar. Então, se puder fazer um link com elas aí, me ajudar nesse processo, acho que é legal. Renatinho, eu conheci ele há alguns anos, era um jovem garoto, ainda é jovem, mas era mais jovem ainda, e me mostrou um trabalho na época que eu falei assim, você que faz isso mesmo, cara? Sou eu que faço. Ele tinha uns 20 anos. E aí, desde então, eu levei ele no meu consultório para fazer um caso comigo, e a gente se conectou. A gente nunca trabalhou junto, assim, no mesmo ambiente, mas faz várias coisas juntos. Temos vários projetos juntos, online, presenciais. Sou padrinho de casamento dele, junto com a Claire. E eles viraram nossos amigos. Ele fala que é meu filho, mas não tem idade para isso, né? Então, nem pareço, parece o máximo irmão mais velho lá, bem colado. Então, eu queria que vocês aproveitassem hoje o dia com uma pessoa que, além de ser um puta profissional, trabalha muito bem com resina, é uma excelente pessoa. Renatinho, muito bem-vindo à nossa quarta live. Fala, professor. Pô, que alegria, cara, estar aqui com você. E vou te falar uma coisa que eu tava pensando agora, desculpa até te cortar, mas, cara, a presença de palco que você tem é difícil, né? De você pegar o computador e andando e mostrar o Guido operando cirurgia, cara. Tem que ter uma presença de palco que não é fácil, cara. Parabéns, parabéns. Não, mas esse local aqui, você conhece, é incrível, né? É para ser, É incrível. ser compartilhado, né? Não, é um espetáculo mesmo. É uma das salas de curso mais bonitas que eu já vi. Com certeza, com certeza. É um espetáculo. E aí, professor, o que você manda para hoje? Renatinho, então, o seguinte aqui, ó. Nosso bate-papo ainda sendo isolamento absoluto. Falamos sobre por que isolar no primeiro dia. Segundo dia, Cássio deu um aulão, cara, de grampos, lençóis, como escolher, tudo isso. Cássio é referência, né? Pô, cara, sabe o que eu acho legal do Cássio? Que foi que ele normatiza o processo de ensinar isolamento, sabe? Sim. E ontem, cara, fizemos um hands-on super bacana. Legal. E hoje, então, te aplicou isolamentos com pinos pré-fabricados. E hoje eu queria aplicar o isolamento em duas estratégias: resinas compostas, sejam anteriores e posteriores, Tá. e depois laminados cerâmicos, ou vice-versa, acho que pode ser começar falando. Vamos misturando, como quiser. Tem particularidades que diferem, né? Quando você trabalha com resina e quando trabalha com cerâmica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você começar, você é mais novo. Eu vou deixar você sozinho na tela, tá bom? Com a sua imagem. Eu não vou estar aparecendo. Legal. E aí, qualquer dúvida, eu vou ficar lendo aqui o chat e eu te chamo, falo, Renatinho, pô, tem a dúvida aqui. E aí, eu te passo a dúvida e você vai respondendo, beleza? Tá legal. Então, a gente começa com um caso de dente anterior de faceta. Seria isso? Você que manda, Renatinho. Faceta em resina. Isso, de resina, claro. Fechou. Da melhor parte, né, cara? Meu negócio é ser feliz. Vocês sabem disso, a gente primeiro começa pelas provisórias, depois a gente passa para o definitivo. Você sabe que a sequência é sempre essa, né? Putz, é sacanagem, cara. Sacanagem. Posso mostrar, professor, antes dos dentes anteriores, mostrar um de dentes posteriores ou vamos focar nos anteriores? O que você quiser, não, pode ser no posterior. Tá legal. Então, já estou projetando aqui. Quando o senhor falar que pode, eu coloco. Já está. Boa, legal. Então, esse caso aqui foi minha primeira experiência com o Flexidan, que é esse lençol roxo. Eu trouxe ele aí do Panamá, professor. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso aí na Momentum com o Guido trabalha, né, com Coltene por aí, e eu trouxe tanto o arco como também esse lençol. E aí eu trouxe ele para o Brasil algum tempo atrás, deve fazer talvez uns 2 ou 3 anos, e esse caso completo, ele foi gravado para o iDente. É um caso que tem 30 minutos, é um caso bem cortadinho assim. Então, quem assina a plataforma do iDente, tiver interesse de assistir ele mais completo, pode buscar por ali também. Uma coisa que me chama muita atenção nesse lençol é a facilidade de você inverter o lençol de borracha, porque ele não tem tanta pressão, sabe? Então ele não gera aquela pressão difícil de você segurar.
Outra coisa interessante nesse caso, a gente usou um elástico chamado Wet Jets. Eu não sei se eles têm no Brasil aí já, professor, ou ainda não. Eu acho que eles não têm ainda no Brasil. Não discuto aqui, professor, mas eu acho que eles não, Eu acho, não. eu acho que tem sim. Acho que a Dental Aragão já vende ele. Já vende? Pô, Já isso aí é vende. super legal. Para você fazer assim um stop, né? Ele funciona super bem. Lógico que se você corta ali um pedaço da borracha, também cumpre o papel, beleza. Esse fio dental que nós utilizamos é um fio dental teflonado. Ele é vendido pela Oral-B. Eu vou falar a verdade, esse fio dental teflonado, ele é caro. Então eu não uso para tudo, porque faz resina é humilde, né? Não é igual vocês aí do laminado cerâmico que podem gastar com tudo. Então eu uso esse fio dental teflonado especialmente para fazer o isolamento absoluto. E uso um fio dental mais simplão assim para fazer o restante das atividades. Eu não vou discutir aqui protocolo adesivo, não é o nosso objetivo, mas se eu pudesse te fazer uma sugestão, é você, sempre que possível, trabalhar com um jateamento com óxido de alumínio. E aí, mais um motivo para trabalhar com um isolamento absoluto. Por quê? Porque esse óxido de alumínio, se toca na gengiva, a tendência é um sangramento que não para nunca mais. Não existe colocar hemostático, não tem o que fazer. Então, vai utilizar o jateamento com óxido de alumínio. É mais do que importante, é quase que fundamental o emprego do isolamento absoluto. Aí a gente fez um condicionamento. Opa, fala lá, professor. Dá um pause aí, rapidinho. Só um Opa, pause, não precisa fechar a tela não. Fechou. Tchan. Fazer a Pronto. pergunta. Você trabalha com isolamento, perdão, com jateador desde sempre ou começou há algum tempo? Puxa, professor, desde sempre. Isso aí é coisa do meu pai, para o senhor ter uma ideia. E o meu pai já é aposentado, então você faça as contas, Eu vou te perguntando porque eu comecei, cara, há pouco, sabe? Há pouco assim, vai ter aham, uns 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. tá? E, cara, eu te falo, mudou minha vida, cara. Total, com Total. certeza. Outro dia o Você cara olha falou para o assim, dente, ele parece limpo, não é? outro dia tava uma discussão filosófica lá, se melhora a adesão, se melhora a adesão, trabalho que mostra que melhora muito, outro melhora quase nada. Fala, cara, olha só, se melhora eu não sei, mas que na boca você fica feliz em ver, Exato. Faz um fica. bem pro coração danado. Mas, então, eu estou super de acordo. Jateamento com óxido de alumínio é vida, cara. Toca o É barco aí. vida. Eu tenho feito direto, assim, sabe, professor? E aí, muito bem, o condicionamento seletivo em esmalte, a gente geralmente opta por adesivos universais ou autocondicionantes para dentes posteriores. Nesse caso aqui, a gente usou um adesivo chamado Âmbar APS Universal, então ele exige que você aplique ele no esmalte na dentina e volte a friccionar na dentina. Essa é uma coisa importante, né, que as pessoas às vezes esquecem. O adesivo universal, ele deve ser aplicado, esfregado, você usa o jato de ar, pega mais uma camada desse adesivo, aplica no esmalte, aplica na dentina e esfrega na dentina mais uma vez, para que ele realmente funcione da maneira que você precisa. Esse é o protocolo mais adequado. E para remover os excessos, uma gaze seca, você vai passando o brush e vai limpando os excessos então. E a gente polimerizou e começou pela primeira camada. Aqui, a nossa primeira camada foi um pouquinho de resina flow. Pode ser bulk fill flow ou pode ser uma flow normal. Veja, essa resina bulk fill flow ou flow normal, ela serve para duas coisas aqui em dentes posteriores. A primeira delas é você ter uma parede pulpar regular, para que não exista ou diminua a chance do aprisionamento de bolhas. E aí, muito bem. Além dessa vantagem, na próxima camada você vai entender que essa camada de resina de dentina, nós colocamos ela inteira e depois separamos com uma sonda ou com um instrumento fininho, até tocar na resina composta que está abaixo dela. Que se não existisse uma camada embaixo dela, eu ia estar passando esse instrumento de metal na minha camada de adesivo, o que é uma coisa péssima, não faz o menor sentido. Então, sempre nós colocamos uma pequena camada de resina composta fluida e, se for possível, uma resina composta bulk fill flow. Polimerizamos muito bem e aí a gente trabalha com essa resina de dentina de alta opacidade.
E aí você tem algumas opções de resinas de dentina de alta opacidade. Aqui eu vou te citar duas, então. Seria a Z350 de dentina, é muito legal, porque ela consegue opacificar aquele escurecimento. Ou a resina Elora também funciona muito bem, porque a dentina tem uma alta opacidade. E a última camada foi uma camada de esmalte. Essa camada de esmalte, minha sugestão pessoal, é também trabalhar com uma resina de corpo. E aqui a gente tem algumas sugestões. Brilliant Everglow pode ser uma boa opção. Brilliant Everglow, resinas de boa opacidade. Você tem a resina Elora da FGM, que foi essa que nós usamos nesse caso, e você tem a Z350 de corpo, que também funciona muito bem. Nessa camada a gente usa cúspide a cúspide, exatamente com a finalidade de criar realmente esse perfil de um dente assim que tem esse engrunhamento, um pouco de pigmento, não é fundamental, mas acaba deixando o trabalho um pouco mais bonito e depois polimerizamos muito bem. Nossa ideia aqui, depois de polimerizar, com esse dente pronto, foi fazer um bom acabamento e um bom polimento, professor. Eu acho que assim, para começar a ideia, meu primeiro caso foi esse dente posterior. E eu vou te falar por quê. Você não vai testar uma resina nova, não vai testar um lençol novo, não vai usar uma técnica nova para Claro. fazer 8 dentes de uma vez só, né? Você vai testar com um dentinho lá atrás, um só, modesto, né? Para começar a brincadeira com uma coisa um pouco mais fácil. Não sei se o senhor concorda com isso. Eu concordo sim, Natinho. E outra coisa, para molar, além de ser bom para a região anterior, para molar, ele é muito bom de colocar esse lençol, né, cara? Porque ele não traciona quase nada. Exato, fica confortável pro paciente, inclusive, sabe? Não puxa Renatinho, tanto, né? eu vou tirar a sua tela rapidinho aqui, Pode só para tirar na gerenciar boa. um problema aqui rapidinho. Ó, galera, vou botar aqui no meio de nós dois o WhatsApp aqui. Opa, não, cadê? Ó, para quem quiser, que não está conseguindo comprar o kit, esse é o telefone da Coltene direto. Pega aí, esse ó, tá sozinho na tela aí, ó. Beleza, Natinho, já voltou já. Opa, me Desculpa, pegou tomando uma Coca-Cola aqui. que várias pessoas não estavam conseguindo comprar o kit ainda, cara. O primeiro dia esgotou, cara. E aí Pô, tá mas difícil de regularizar. Mas vamos eu lá, acho que nem eles esperavam tanta gente, né? mas nós fizemos a campanha aí Compra Mais, que deu super certo. Legal, legal. Então, galera, depois eu compartilho o número aqui do telefone aqui da Fernanda. Então, você está falando sobre dente posterior, eu concordo com você. E Uhum. classe 1, então, cara, sabe qual a única coisa ruim do FlexDan? Diz aí. Quando você tira ele tá inteiro, não rasga. Aí dá dó de jogar fora, bro. Dá vontade de usar de novo. Dá vontade de deixar. Dá para o paciente falar assim: ó, leva seu lençol e traz na consulta seguinte, né? Porque não rasga, cara. E É aí, verdade. Não, é vai super usar. confortável. Agora sim, professor, para fazer uma classe 1, eu acho que isso aí fica assim, 10 de 10, sabe? Funciona muito bem. Agora, por exemplo, para fazer uma restauração subgengival, eu não consigo fazer só com a Não. marria, tenho essa dificuldade. Prefiro usar um grampo. E aí eu tenho usado bastante e aprendi com o senhor, inclusive, o B4. Pô, cara, você acha justo em chamar de senhor, em plena live? Você acha Acho justo? justo, sim, acho justo. Pô, apesar de que eu tô fazendo aniversário, né? Quem tá velho aqui sou eu. Então, quer mostrar outro caso então aí? Vai lá, mostra aí. Quero, assim, ó, se eu não for atrapalhar, pode? Pode, claro. A live é sua, brother. Eu sair fora, nunca. Professor, olha só esse Fala caso já. aqui, ó. Esse caso, para mim ele foi um desafio porque ele, assim como você consegue ver ele no canto inferior direito, ele tinha essa restauração antiga e a cúspide, depois de muito tempo, acabou fraturando. Então, aquela gengiva ela ficou quase que hiperplásica e subiu sobre o dente. Então,
E a gente usou um bisturi elétrico, isso aí é uma grande sacada, você ter um bisturi elétrico é um negócio super vantajoso. E aí eu removi essa restauração antiga, tudo sem isolamento num primeiro momento. Só que quando a gente partiu para o isolamento, eu particularmente não consegui fazer o isolamento sem o emprego de um grampo acessório. Por quê? Porque a restauração estava muito subgengival. E aí, veja, eu posso dar um 212, por exemplo, até posso, mas o que eu mais uso hoje é o grampo B4. E aí, quando eu mostro esses casos, geralmente a galera no curso fala: Meu, mas como é que você fez para deixar esse grampo tão bonito? Sabe aquele jato de óxido de alumínio? Eu dei uma jateada no grampo Aham. também. Porque, meu, para a resina é um saco de limpar. Então é mais fácil jatear ali, ele limpa e boa, toca o barco. É assim que eu tenho feito ultimamente. Então Renatinho, fizemos. Fala aí, professor. posso dar um pitaco? Claro, na hora. Deixa a foto aí. Passa mais uma foto, passa mais uma. Mais uma para frente. Opa, assim? É essa, é essa. A gente estava conversando ontem, porque o kit que eles compraram só vem grampo sem asa. Hum, Não vem grampo com asa. certo. Vem todos os grampos da Brinkley de retração, o B1, Tá, B2, B3, B4, B5, B6 e o B4. Vem outro B4, na verdade, também. tá. Vem dois desses. E vem mais dois grampos Fiesta para molares que não tem asa. E a Tá. pergunta é por que não tem asa? Por causa disso aí, ó. Se você olhar bem lá, o B4 quase encostou de trás, né, cara? Exato, exato. O grampo com asa, ele tem a sua vantagem que você leva Claro. tudo meio junto, mas ele tem essa desvantagem porque ele fica ocupando um espaço que não é dele, né? Ele começa a montar no dente vizinho. Realmente, concordo com o senhor, professor. Concordo contigo. Ô, sabe que eu fiz uma Concordo. enquete aqui perguntando se acham justo você me chamar de senhor? Estão dizendo que acham justo, brother? E Não estou mas é lógico que é justo, acreditando cara. Tá nisso. certo. É por respeito, não é pela idade. A idade também tem o seu fator aí de importância, não vou mentir, né? Não é fácil fazer 72, né, professor? Fala aí. Deixa eu voltar a pergunta para trás. Qual foi o gel que você aplicou na última camada lá da resina composta? Lá naquela classe A 1, Jennifer Gonzalez perguntou. eu usei um gel hidrossolúvel, tipo assim, ó, vamos abrir o jogo aqui, tipo um KY, mais ou menos. Funciona bem, sabe? É um gel Aham. hidrossolúvel. E a função dele, basicamente, é você polimerizar aquela camada inibida pelo oxigênio, que fica meio gosmenta. No dente posterior, ela é chata, porque quando eu vou polir, aquela borracha do polidor, ela acaba impregnando na resina. E aí o meu suco, ao invés de ficar da cor que eu quero, fica verde, fica marrom, fica amarelo, dependendo do polidor que eu usar, não fica tão bonito para a foto final. Essa é a verdade. E a pergunta boa que você responde ou eu respondo. Qual o melhor jateador para utilizar? Pô, o senhor responde essa, vou deixar Não, nas não, tuas responde costas. essa. Eu sou Não, mais velho, não, eu posso não. escolher. É. Ó, Não, assim, ó, eu não vou, não sou, não é o que eu uso, né? Longe de mim fazer um negócio desse, mas no AliExpress vende uns assim excelentes. dizem que é muito bom, né? Dizem, É, dizem. foi o que me falou. Meu cachorro que me contou. Tem que colocar no AliExpress jateador de óxido de alumínio com água e dois Com água. furos, que é o furo que encaixa na nossa caneta, de dois furos. Beleza, Aham. toca o barco aí. Legal. Professor, aqui nesse caso eu fiz uma base de resina composta, sabe? Não é assim, por exemplo, amanhã o Leandro vai estar aí na área, não vai não? Não, pro Leandro é biobase, brother. Você não É vai isso que eu ia virar falar. essa Ele vai casaca fazer. também, não, hein? Não, eu não fiz biobase, não. Eu fiz uma massa de resina composta bem linda ali no meio do dente. E a minha ideia, na verdade, foi mais criar uma expulsividade. Por quê? Como esse dente já tinha um acesso endodôntico, a cavidade ela era muito profunda e ela era também retentiva. Ao invés de eu criar uma expulsividade desgastando o dente, eu criei a expulsividade colocando material ali na parte interna. E aí tirei o lençol de borracha, moldei. Depois de fazer a moldagem, eu tinha aqui o modelo em gesso. E para isolar o gesso, hoje em dia eu tenho usado cera de enceramento diagnóstico. Mas Super Bonder funciona muito bem. E o próprio Celac, que é o material mais adequado para isso, também funciona super legal. Fizemos a peça de resina composta bem polimerizada, e aí destacamos a peça. Geralmente o gesso acaba quebrando, você perde o gesso. Então, se eu quero provar de novo, vale a pena você ter dois modelos de gesso, um para confeccionar e o outro para você testar, ajustar, tirar foto.
e por aí vai. E aí a gente fez toda uma sequência, começando com o jateamento com óxido de alumínio, ácido fosfórico, silano, adesivo e cimento resinoso. Vale a pena levar em consideração que o silano ele deve ser aplicado porque apesar de ser resina com resina, já é uma resina que não tem camada inibida pelo oxigênio, ou seja, ela já não consegue mais aderir só por aquela posição de resina. Você precisa recriar essa camada inibida para que seja uma região passível de adesão. E a gente colocou em posição, removeu os excessos e aí polimerizou bem. E assim ficou o nosso molarzão, professor. De bola, cara. Show de bola. Outro cara. Legal, né? É um caso Ficou de assim que bola. eu achei interessante, porque às vezes o isolamento absoluto, professor, eu tenho essa dificuldade. Às vezes o isolamento absoluto sem grampo, ele não afasta tudo que eu precisava, sabe? Também tem, para casos de indiretas, principalmente, né? Para casos de indiretas, acho que atrapalha mais. Com certeza, com certeza. Deixa eu tirar a sua tela aqui. Vamos para um caso mais de resina? Vamos. Assim, o senhor manda, professor. Quiser colocar um de cerâmica agora, Não, é que o de cara, resina é sabe que eu meio vou fazer bonito, uma né? Eu coisa aqui? sei, Eu vou jogar contra o meu patrimônio aqui. Eu vou te mostrar uma coisa, cara, que eu acho que é uma indicação muito precisa do isolamento para resina composta. Sabe o que é? O quê? Diastema, cara. Pô, concordo, 10. Verdade. É Tem um verdade. caso que eu fiz aqui de resina composta. Aí, professor. Pô, que presente de aniversário que o senhor me deu agora. É só porque é seu aniversário. Que beleza. Você tá vendo aí, cara? Tô vendo a tela do Chrome teu. Agora apareceu o caso clínico. Beleza. Esse é o caso de um diastema que a gente fez. Fizemos um mock-up aqui, fizemos também uma porção gengival, cara. Uma cirurgia gengival Tá. para ela, sabe? Para contornar a gengiva ali, ó. E Legal, olha boa que ideia. legal. Tá vendo minha tela, cara? Tô vendo, aham, sim, sim. Eu acho que só você. Ué, não tá aparecendo Não, aqui, eu acho, no. eles também estão vendo, professor, porque eu tô Estão no vendo, estão YouTube vendo, aqui estão na vendo, estão vista vendo. lateral. Tá bom, beleza. E aí nós fizemos aqui uma correção gengival, cara, porque isso é uma coisa que eu brigo muito, não sei se você concorda comigo, pode discordar também, tá? Que eu acho que um clínico com mais estratégias de trabalho, ele fica mais independente. Você mostrou Concordo. ali o bisturi elétrico, cortando aquela porção gengival, quanto mais profundo você for em outras áreas, você fica mais independente, sabe? Com certeza, claro. Fica mais completo, né? Você se torna um dentista mais completo. E com isso você acaba tendo mais recursos, mais possibilidades. Porque dificilmente você indicaria uma paciente dessa para um periodontista fazer a cirurgia. Claro. Porque imagina quanto ele ia cobrar, né? Sim. Então, bem, fizemos a cirurgia aqui com retalho bem conservador. Isso aqui são as suturas, esse aqui é um fio 6-0. Certo. E aí a dificuldade que eu tenho, não sei se você concorda comigo, você pode fazer essa porção cervical aqui, ó. Sim, lógico. Ali. E quando a gente isola, olha onde está a papila. A papila está ali quase ali no terço médio, né? Olha agora com o Aham. isolamento. Foi lá para picar o cara. Exatamente. Professor, eu falo o seguinte, ó, se você for fechar um diastema e não usar o isolamento absoluto, o teu paciente vai sair no prejuízo, porque sempre que ele for comer brigadeiro, ele vai ter que mastigar 3 para conseguir engolir um, porque os outros 2 vão ficar parados lá em cima, naquele degrauzaço que você vai deixar. Então, fechar diastemas sem isolamento absoluto é meio que sem chance, você não consegue a melhor qualidade. Você pode até fechar, mas não com a melhor qualidade. E a outra coisa que eu acho, você faz resina composta em 10 segundos, né, cara? Eu faço em Né? 3 horas um diastema desse. Eu marco de 8 da manhã às 6:30 da noite para fechar um diastema desse. Eu fecho um, almoço, relaxo, depois fecho o outro. E aí, o que fica difícil de trabalhar, cara, sem isolar, é que você não tem tempo, porque você está a todo momento achando que aquele negócio lá vai sangrar. Claro, E quando lógico. eu faço diastema, não sei se você faz assim também, eu uso aquela tirinha para fechar o espaço que eu deixei. Você faz Sim. assim? Faço. Coloca um pouco na palatina e traciona, não é isso?
Isso. Como é que você vai ter segurança intracional lá na cervical se não Sem está isolado? sangrar. Lógico. Não, e não só isso, professor. Puxa vida, você vai fazer aqui. Por exemplo, a gente está no meio de um curso, tudo bem? Hoje a gente está no meio de um curso, amanhã continua. E aí a galera fala assim, mas precisa isolar? Eu vou te falar o seguinte, você vai fazer a concha palatina. Você pega lá a matriz de silicone e o teu paciente lá, só com spandex. Cara, qual é a chance dele não passar a língua só para ver qual é em cima do adesivo? E aí você não viu e continua restaurando. No final, você só vai descobrir quando as facetas começarem a manchar ou soltar. Então eu concordo, professor, 100%. Ó, estão dizendo aqui que eu me rendi a Regina Composta, mas foi só porque é seu aniversário hoje, tá bom? Aliás, gente, é Não. aniversário do Renatinho hoje, então quem puder deixar os parabéns para ele aí na live, deixe os parabéns para ele aqui. E eu não estou com remorso porque ele está fazendo um curso em Campos do Goitacazes no aniversário dele, então fazer live não é nada. É Tudo bem? verdade, é verdade. Não, pra mim, eu vou te falar assim, ó, é um prazer mesmo, sabe? Eu me divirto muito, cara. Quando fazemos juntos, assim, eu me divirto muito mesmo. E o que que você achou, professor? Antes da gente continuar, o que que você achou agora da cabeleira? Não, melhorou, né? Que Aquele você gel foi estava responsável por estragar meu topete, hein? estranho. Depois eu conto a história para eles daquele gel. Só uma pergunta aqui, é boa pergunta da Jéssica. Ela falou que a matriz Bioclair da 3M, da Solvento, né? É uma Sei. ótima indicação para isso. É, mas tem que estar isolado também. É ideal que esteja isolado, com certeza. Mas Beleza. realmente funciona bem, professor. A matriz da 3M funciona bem Ah, legal, isso para aí, show de fechar bola. o Black Space. Agora tem muitos parabéns aqui, cara. Muitos parabéns para Isso, você. muito obrigado, galera. Muito Tal, obrigado. isso Eu aí, sou gente. carente mesmo, não vou nem mentir. Sou carente, adoro, parabéns. Muito obrigado. E a Carla falou que eu faço uma terapia e já melhora esse negócio de senhor. Vou fazer isso, vou fazer isso. Eu vou pegar um gancho da pergunta da Luciana aqui também, tá? Luciana Lima. Qual a sua preferência, Renatinho, para cimentação de indiretas em resina? Qual que é a minha preferência de cimento, o senhor diz? Ou de cimento, de técnica de cimentação. Resina aquecida, cimento. Assim, para ser bem sincero, peça de dentes posteriores eu posso cimentar até com resina flor, eu acho que funciona bem, sabe? Agora, se for uma peça mais espessa, tipo 1.5, 2.0, a depender da opacidade também da resina, aí acho que o cimento dual funciona bem. Meu problema no cimento dual, não vou mentir não, vou falar a verdade, é que ele polimeriza sozinho, não sei se estão sabendo dessa. Então não me dá o tempo suficiente de tirar a minha foto que eu adoro, sabe? Tirar foto com cimento e tal. Porque a hora que eu terminei de tirar a foto, o Claro, cimento tá mesmo. duro. Aí eu tenho que tirar o excesso com broca, já não dá mais para tirar com pincel. Então, se eu posso, eu vou de foto polimerizável. Não posso, tá muito espesso. Aí eu vou de dual, professor. E resina composta aquecida, tem experiência? Eu já fiz algumas vezes, sabe? E eu acho que realmente funciona bem. Só que eu acho que é uma técnica, assim, opinião pessoal, né? É uma técnica delicada, principalmente para cimentação de cerâmica. Eu já fraturei peça fazendo esse tipo de cimentação, sabe? Eu falei que de uns anos para cá eu usei jateador mais, né? Eu costumo Certo, dizer que o meu discurso hoje é um somatório de algumas coisas, né? Experiência, ciência e observação daquilo que eu fiz. certo. Uma coisa que eu reparo em peças cerâmicas, tá? Não de resina, porque resina é tudo igual. Sim, Quando eu cimentava a cerâmica com cimento resinoso, as onlays, ao longo do tempo, a margem oclusal da cerâmica com o dente valava. Tinha um valamento tá, tá. Com cimento. com o cimento. Eu posso dizer que isso aí pode ser a fotoativação que a gente fazia anos atrás, que não era efetiva, pode ser um deles. Mas eu tenho um indicativo assim, forte também que o cimento em contato com interface oclusal tem uma chance de desgaste maior. Certo. Então, de um tempo para cá, para dentes posteriores, com boa, eu tenho usado resina composta aquecida. Não estou dizendo que é o certo, não, tá? Claro, lógico, Usado lógico, uma eu resina entendo. composta aquecida, cara. E eu não Uhum. sei te dizer qual é a resposta aqui há alguns anos, porque, na verdade, a literatura diz que funciona bem, mas eu não sei. E eu uso uma resina que chama HRI da Micelium, você já usou? Já E ela é usei. praticamente aquecida, cara. Sim, Ela ela já vem aquecida de fábrica. é quase que um Mole. cimento resinoso, sabe? Então, não sei, uma Sim. coisa que eu inseri na minha rotina há um tempo atrás e eu tô feliz, cara. Mas é só uma pergunta, como digo, não acho que o cimento não funciona, tá? É só Claro, uma lógico ponderação. que, lógico. Uma ponderação.
Eu acho que funciona mesmo, professor. E eu conheço alguns dentistas que já comentaram comigo que antigamente aquecia, inclusive, as resinas, colocando dentro de um plastiquinho, porque não tinha aquecedor na época, e colocava dentro de uma cuba com água, água fervendo, água quente, sabe? E eles faziam essas cimentações e hoje em dia eles têm follow-up de 20, 25 anos e funcionando super bem. O que eu acho, professor, assim, ó, uma vez o senhor me falou o seguinte, que uma coisa é você ser um bom clínico, outra coisa é você ser um bom professor, né? E assim, você pode fazer uma coisa mirabolante, mas se o teu aluno não conseguir fazer igual, não serve. E Não eu sei. acho que o cimento resinoso, ele é mais democrático, que é uma Estou de palavra que o acordo. senhor usa bastante. Estou de acordo, não, Ele é estou 100% de acordo. democrático. A chance de erro diminui bastante. Diminui Total. bastante. Todo mundo consegue fazer igual. Vamos no outro caso aí? Vamos, professor, deixa eu pegar aqui um caso de dentes anteriores agora. Esse caso aqui foi um caso esse caso foi de um amigo meu. E quando a gente tirou essas resinas, a gente tirou com o maior amor e carinho, só que os dentes já estavam desgastados, sabe? Então não tinha muito o que a gente fazer. Inclusive no incisivo central 11, você vê que ainda sobrou um resto de resina. Então realmente o desgaste ele tinha sido agressivo. Aqui eu queria dar uma sugestão, professor. Olha só. Lógico, eu uso o arco grande, uso o arco tamanho adulto. Inclusive, eu trouxe do Guido. O Guido me deu de presente o meu primeiro arco grande da Coltene. Mas essa aqui é uma dica legal para quem fala assim: meu, eu tô aqui na live, mas eu vou falar a verdade, eu tô duro, cara. Não tenho como comprar o arco grande. O que você vai fazer? Você pode fazer uma modificação no seu arco. Então, se comparar o arco inicial com esse arco modificado, o que ele ganhou? Ele ganhou largura. Então, se eu jogo esse arco agora na boca do paciente, olha como eu ganho um campo de trabalho mais favorável. Isso é confortável para o meu trabalho e para o meu paciente também conseguir usar. Então, lógico que você comprar um arco pronto, grandão, como é o da Coltene, é melhor. Mas se você me fala assim, cara, não tem essa possibilidade. No momento, tô duro. Pô, tá duro, então ótimo. Então essa aqui pode ser um bom plano B. Vamos colocar assim. E a gente fez a concha palatina. E aqui, professor, talvez seja a nossa primeira divergência. Para fazer resina composta, eu preciso ter aquela matriz palatina. E essa matriz palatina, ela deve encostar nos dentes, o que o grampo geralmente acaba atrapalhando. Então, para fazer resina composta, geralmente eu acabo utilizando mais amarrias com fio dental. E aí aquele fio dental teflonado, ele é muito legal por conta disso, né? Exatamente para você fazer as amarrias. E o senhor geralmente usa grampo, né? Para cimentar laminado, sim. Para Ontem fez fazer o o laminado. exercício da Maria aqui, todos fizeram ao vivo no Que hands-on. maneira! Foram lá, pegaram o fio dental, fizeram ao vivo lá um hands-on, a Maria. Alguns conseguiram, outros estão até hoje mandando mensagem perguntando como é que faz a Maria ainda. Não, mas Mas é um. legal. Não, é isso aí, é isso aí. Legal. E tem várias maneiras de você fazer, né? Essa é uma delas. Eu uso aquela que o senhor me ensinou, inclusive, quando eu estava começando a isolar. Não sei se o senhor lembra disso. Você falou, cara, tô começando a isolar meus casos e tem dado certo. Lembra disso? E aí foi nessa que o senhor me mostrou, cara, a Maria se faz assim e tal. E eu achei, assim, super legal a ideia, exatamente porque aí eu conseguia trabalhar a resina composta Claro. trabalhando com isolamento absoluto. Então, quando você vai fazer a concha palatina, a ideia é que você consiga uma boa definição de altura do dente e de largura do dente. Esse manequim está exatamente aqui para te contar essa história. Mas, eventualmente, professor, o que acontece? Acontece de que na proximal não fica tão bem definido, sabe? Na vida real. No manequim fica, essa é a verdade. Mas na vida real, na boca do paciente, às vezes essa proximal não fica bem definida. E aí, a tecnologia que eu vou te trazer agora para solucionar esse problema, ela é um lançamento, tá? Chama-se tira de poliéster. É uma coisa sensacional. Ela é novidade no mercado, é uma coisa caríssima, mas vale a pena. Professor, essa tira de poliéster, ela deve entrar no sulco, né? Como o senhor mostrou ali no caso anterior.
Só que para entrar no sulco, eu preciso ter o isolamento absoluto. Eu não consigo colocar a resina no sulco gengival para depois eu conseguir então condensar a resina sem ter um isolamento para evitar que tenha um sangramento ou alguma coisa nesse sentido. Então, nossa ideia é você criar uma altura desse dente e é depois que você criou a altura do dente, se a proximal não está muito bem definida logo no começo, você consegue então com a tira de poliéster criar essas proximais. E aí nós conseguimos definir a altura e a largura do dente logo no começo. Isso é interessante, definir a altura e a largura de todos os dentes logo no começo. Depois disso, a gente vai trabalhar com dentina. Minha sugestão aqui é que trabalhe com dentina da mesma cor do substrato, sempre que não houver preparo. Por que isso é importante? Porque a dentina, ela foi aplicada não em todo o dente, ela foi aplicada mais ou menos nessa região, nesse incisivo central talvez um pouco mais, nesse aqui um pouco menos. Então, se eventualmente eu decido colocar uma resina mais branca nessa região, o que eu vou ter? Eu vou ter um dente amarelo no terço cervical, amarelo no terço médio e aqui branco no terço incisal. Já no outro incisivo central, eu vou ter amarelo na cervical, branco terço médio, branco incisal. Ou seja, cada dente eu vou ter um pouco mais de amarelo, um pouco mais de branco, não é meu objetivo. Então, quando trabalhamos com dentina, minha sugestão pessoal é que você trabalhe sempre com a mesma cor do substrato saudável. Ah, mas o substrato não é saudável. Aí você vai fazer um preparo de faceta e aí vai colocar a dentina em toda a vestibular. Aí foge da ideia de fazer um recontorno cosmético sem preparo. Outra coisa que eu tenho feito bastante, professor, é trabalhar com pigmento. Amarelo, branco, aquele monte de tinta que o senhor tira sarro, mas sabe o que eu acho legal da tinta? Sinceramente, ela não ocupa espaço. A coisa mais cara que a gente tem na resina composta é o espaço. É difícil você brigar pelo espaço, Tá. sabe? Da dentina, do esmalte. Então, se eu tenho um material que é super fluido, eu aplico sobre o dente e ele muda radicalmente a cor do meu dente, é isso que eu preciso. Então, a aplicação de um pigmento, ele é super legal exatamente para que você crie essas estrias. Então, para que fique um pouco mais claro, eu vou te mostrar aqui no manequim, então, galera. No manequim, você consegue... Ui, desculpe. Voltamos. A programação normal. No manequim, você consegue perceber claramente que o pigmento amarelo na região cervical, ele consegue criar um degradê do amarelo para o branco que geralmente acaba ficando bem bonito. Depois, um pouco do branco. Mulheres vão concordar comigo. Quando vocês querem parecer mais magras, vocês usam roupas mais escuras. E quando querem parecer menos magras, eu sei que isso nunca vai acontecer, mas quando vocês quiserem, vocês podem usar uma roupa mais branca, porque chama mais atenção. Então, justamente nas arestas, onde você quer dar um volume um pouco maior, esse branco ele funciona bem. Depois colocamos um pouco de resina translúcida. Minha preferência pessoal é por uma resina fluida e também translúcida. E fechamos com uma resina de massa. Então, geralmente, trabalhar com uma resina composta em dentes anteriores, trabalhando com isolamento absoluto, é uma paz. Meu paciente, inclusive, pode fazer um xixi e voltar e ele não vai ter contaminação do campo. Quando você fala de um dente, isso não é um problema, mas eu quero dizer assim, como esse caso, são 8 dentes. Começa às 8 da manhã e termina 1, 2 da tarde. Esse paciente, eventualmente, ele quer ir ao banheiro, faz parte. Então, esse caso ele começou desse jeito. Quando eu tirei o isolamento, naturalmente, a gengiva não estava 10 de 10, porque o lençol ele acaba tendo esse tipo de afastamento da gengiva. E aí, depois fizemos um bom acabamento, um bom polimento, e aí o resultado final ficou desse jeito. Aqui tem o final imediato, e aqui depois de uma semana já com a gengiva bem melhor. Então ficou um caso legal, né, professor? De um passo a passo, assim, acho que fica legal para a gente definir o passo a passo de resina anterior. O que o senhor acha? Super lindo, cara. Acho excelente, acho lindão. Pô, eu gosto do corante, como você faz, cara. Não falei que eu não gosto. Eu sei que não. Eu não tenho paciência, velho. É diferente. Mas é limitação técnica.
É uma Não, limitação técnica. e cada um tem, assim, para mim, professor, eu vou falar assim, quando eu vou fazer um caso de resina, desde que o paciente seja um paciente colaborativo, de relaxamento, sabe? Eu não fico estressado. Para mim é uma paz, sabe? Eu fico pensando na vida, o que eu vou fazer depois. Para mim é uma paz, desde que eu esteja com isolamento. Se não, é um estresse, porque daí eu tenho que falar para o paciente: cuida com a língua, abre a boca. Daí eu prefiro isolamento absoluto, porque daí eu esqueço que existe uma pessoa embaixo da boca que eu estou trabalhando. Total de acordo, cara. Renatinho, Fala muito aí, bom, hein, professor. cara? Ó, Pô, só para obrigado. compartilhar com a galera, ainda temos kit lá devidamente reposto, o kit de isolamento absoluto, lá na Dental Henry Schei, Creme, quem quiser, é só entrar aí no QR Code ou entrar direto lá na Dental. Não esquecer do bônus. No dia 20, a gente tem uma live agendada de sala fechada com isolamento avançado. Você mostrou aquele Legal. caso do B4 no molar? Certo. Sabe qual é um grampo bom também para isso, cara? O B1. Já usou o B1 da Brinkler? Ainda não, professor. Esse assim, sinceramente, vou abrir o jogo aqui. Eu não conheço o grampo B1. É Eu porque não a sei nem Fernanda não qual deve é. gostar muito de você. Ela tem Eu imagino. preferência, a Fernanda, tem É preferência. lógico, é lógico. Ela tem preferência. Então, ela não deve ter te mandado o B1. Cara, ele é uma lâmina assim, ó, bem para baixo, sabe? E ele é muito mais estável que o B4 para molar, às vezes. Então, funciona super bem, sabe? Funciona super Entendi. bem. Beleza. Renatinho, algo mais para compartilhar aí? Professor, não, assim, eu posso compartilhar mais coisas, mas Não, eu acho que agora é a tua vez. Eu é minha quero ver vez, aqui beleza. como é que faz o definitivo. O pessoal que gostou aqui, ó, eu não vou nem botar o comentário que a Fernanda botou, tá mal criada ainda, deixa quieto. Ó, eu vou compartilhar aqui um caso, rapidamente. Pode ser verdade, tá? Pode ser verdade. Rapidamente. Não, cadê o caso, cara? Ué, peraí. Mas eu vou te falar, professor. Vou abrir o jogo aqui enquanto o senhor procura. Ela me mandou os grampos, mas não é aquele Fiesta que são coloridos, sabe? Esse eu tenho. Mas os Brinkler eu não tenho. Os B1, B2, não tenho, não tenho. Não tenho. Eu tenho o B4 porque eu trouxe de fora há muito tempo. Tá vendo, cara? Não, a minha vida não é fácil. Como diria o Marquinhos, aqui de Campos, vive minha vida pra você ver como é difícil. Bem, acho que agora foi, cara. Agora tá compartilhando, aham. Beleza, cara. Bem, mostrar um caso rápido aqui, cara. Um caso de planejamento de laminados. Não vou falar sobre a sequência aqui, mas é um caso onde tinha restaurações extensas. Essa paciente buscou a gente para fazer 10 facetas, cara. E a gente Tá. não fez. Não que ela não pudesse fazer, poderia fazer, o dente é dela, ela pode escolher, desde que ela sabe os Claro. limites e as desvantagens, mas comecei a não fazer, dela fazer só 3, os 2 centrais e o lateral, que tinha uma resina composta aqui, antiga, tinha 2 classe 4 aqui. E esse é o Uhum. preparo que a gente fez, porque tinha uma resina composta aqui grande, classe 4, ele saiu. Bem, a gente fala sobre isso um outro dia, sobre preparos, mas é um preparo que envolve a proximal, mantendo a resina dentro do meu laminado cerâmico. Legal. Se olhar ali, ó, o preparo bem conservador, mantendo a região cervical ali, sem nenhum tipo de desgaste severo, ângulos internos arredondados. E a Uhum. partir daí escaneamos e mandamos para o laboratório para fazer as facetas aqui. E aí, vamos lá, sequência de cimentação, aquela sequência clássica, primeiro eu faço a prova dos laminados, prova seca, sem isolamento. Não faz sentido você isolar e provar, Claro. porque a cor do dente adjacente tem que ver quando você coloca a faceta em posição. Então, você coloca lá, elas vão estabilizar, coloca um pouquinho d'água, e ela interagiu super bem. De maneira geral, quando interage super bem, o cimento que eu vou usar é um cimento neutro. Uhum. Essa cor é que eu mais uso, esmalte bleach, ou alcem vinir. Levo em posição, checo, beleza. Vou tratar minha peça protética com ácido fluorídrico e silano.
Então, condicionamos com ácido clorídrico, silano, a peça, e aí vamos para a cimentação efetiva, cara. Olha esse vídeo aqui que legal, ó. Ó, compara o grampo do lado esquerdo, né, o 21, E o 11 100 gramas. 11, 100 gramas. Claro, E aí toda a queria vida. falar sobre isso aqui, a diferença da resina composta e da cerâmica. Vê se você concorda comigo, pode discordar, tá bom? Tá. Aqui, ó, nessa região, é o fundo do sulco da região proximal. Tá. Aqui assim, mais ou menos, ó. Concorda comigo? Concordo. Aqui assim, mais ou menos, ó, é o fundo do sulco da região vestibular. Quem vem depois do sulco gengival? Dá para ver a setinha aí? Dá, né? Dá para ver. Quem vem? Vem epitélio juncional, inserções conjuntivas e crista óssea. Uhum. E aqui faz a mesma coisa. Epitélio juncional, inserções conjuntivas e crista óssea. Só que com Beleza. o design da papila, né? Exatamente isso. Fica um design assim elíptico. Opa! Uhum. Quando eu coloco uma marria aqui e traciono essa marria até chegar na cervical do meu preparo, Uhum. onde vai parar essa marria na proximal? Lá em cima. Então, É para esses verdade. casos, o grampo é mais conservador do que a marria. Concordo. Com certeza. E assim, o paciente sofre menos, tá? Porque a Sofre marria menos. não é fácil, não é fácil. Vou te falar uma outra, professor, assim, ó, porque o isolamento, a gente tá falando que é um negócio legal, porque de fato é um negócio legal. Mas entre ser um negócio legal e assim, que a gente faz com o pé nas costas, tem uma diferença muito grande. É uma curva de aprendizado como qualquer coisa, fazer um laminado, fazer um preparo, fazer uma resina, é uma curva de aprendizado. Nos meus primeiros casos, professor, a minha maior dificuldade era a seguinte: para fazer resina não tem preparo, né? Então, às vezes eu fazia a marria e falava, tô expondo todo o dente. Fazia a resina e quando tirava o isolamento absoluto, a cervical não tinha nenhum centavo de resina composta. Ou seja, eu não tinha afastado o suficiente, sabe? E aí eu aprendi uma dica boa com o Léo Cruz, que é nosso amigo em comum, inclusive, lá de Brumadinho. Ele falou, cara, ou você pega e marca o teu dente ali com uma caneta, tipo de CD, alguma coisa assim, ou pegue o modelo de gesso, se houver, e aí você mede com compasso de ponta seca. Mede no gesso, mede na boca. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Então eu expus tudo. Não deu a mesma coisa? Quer dizer que eu preciso forçar um pouco mais essa amarria. Então essa é uma dificuldade, eu tinha esquecido de compartilhar a dica, professor. Desculpa aí. Não, é excelente. Entendeu aí que ele falou? Você tem que medir o dente antes e depois, ou marcar ele ali. A Milka perguntou se o B1 vem no kit. Vem, Milka. O B1 vem. No kit do Foco Total, vem, na verdade, 6 grampos de retração. B1, B2, B3, B4, que é esse. B5, B6, que é um tipo de anterior, tipo 212, só que mais fininho. Vem 6 grampos de retração da Brinkler e vem 4 grampos da Fiesta de suporte, 2 de molares, 2 de pré-molares, e vem mais 1 grampo B4. Então são 11 grampos. 11 grampos. 11 grampos de alta qualidade. Milka, não se preocupe, é porque eu recebi só os que sobraram, entendeu? Você vai receber os melhores, não se preocupe. Ai. Só pra encher o saco da Fernanda, né? Não posso perder essa oportunidade de ouro. E aí aqui, Renatinho, já te amo, já aplicamos ácido fosfórico nos 2 dentes. E olha essa tranquilidade que eu tenho para cimentar, cara. Ó, eu vou te falar uma coisa que eu falei na primeira live. O que o Rafa, de 10 anos atrás, um pouco menos, falava, 8 anos atrás, vai. Isolar para laminado é coisa de Instagram. É para tirar foto. Isso é palhaçada. Até eu passar um aperto grande num curso ao vivo, lá em Portugal. Sabe essa história já? Contei várias vezes essa história. Sei, essa é boa. E, cara, e aí eu comecei a isolar muito mais de raiva, sabe? Vergonha do que achar que era importante. Sim. E hoje, cara, quando eu faço a comparação, assim, madura, eu falo assim, cara, por que não entrei nessa antes, sabe? Claro. Então, acho que a gente tem, muitas vezes, uma autodefesa
de quase uma autoflagelação, porque quando você começar a isolar, você vai sofrer. Lógico. Você vai se machucar, entende? Se machucar, que eu digo assim, se incomodar. Uhum. Você vai ter um tempo de aprendizado. Cara, mas E depois querer que você, voltar para a zona de conforto, né? depois que você aprende, você fala, cara, é muito mais tranquilo minha vida isolando. E uma coisa importante, como você falou, com materiais que sejam favoráveis, né? Que te sejam ajudem e favoráveis. não te atrapalhem. Uma Sejam vez, favoráveis. professor, sem citar marca comercial, não é o objetivo aqui. Mas uma vez você falou assim, puta, mas é que assim, ó, fazer isolamento com determinado lençol de borracha é quase pagar uma penitência. Lembra disso? Não, tem lençol que você não isola, você paga promessa, brother. Exato. Depois que você termina de isolar, você pode estar bento. Você nem você gasta tanto esforço ali. Lá na UF, às vezes, o menino para de isolar, quando você vai ver isolamento, tem um lado tem super bond, o outro tem hidroxicálcio, o outro tem chama barreira gengival. Eu falei, cara, isso não é um isolamento, isso é uma colcha de retalho. É isso mesmo. Rasga um, rasga dois, no terceiro rasga também, mas o cara entope de top 10 e fala, seja que Deus quiser. Eu tentei fazer a minha parte. Mas aí, vamos lá. Aplicamos o adesivo. Esse é um brush que a gente usa bastante, chama Zero Flux, que Isso é legal. também é suíço. Eu falo que também é suíço porque a Coltene é uma empresa suíça. Aplico ativamente, ó. E para laminados, a gente não fotoativa. E capricho no jato de ar. Então, o isolamento absoluto para laminados, cara, pode não ser fundamental, mas ele é um belo coadjuvante no processo. E eu digo que não é fundamental, porque seria leviano da minha parte dizer que se você cimentar sem isolamento, não vai dar certo. Vai, porque eu tenho vários casos cimentados que têm 12 anos em boca sem nenhuma intercorrência. Toda a vida, sim. Mas que ajuda bastante, ajuda. E é melhor, cara. Sabe? Também é acho, melhor. professor. Hoje eu faço questão também, como o senhor falou, às vezes isolava quando precisava, hoje eu isolo todas as vezes porque eu me sinto mais confortável no processo, sabe? Sinto mesmo. Até sofro para isolar, às vezes, sabe? Mas depois que isola, eu falo, cara, beleza, agora a vida vai sorrir para mim de novo, vambora. Não é assim? É exatamente isso. E aí, olha só, cara, olha o tempo que eu estou cimentando ali. Tranquilidade, sem estresse, passa tira de poliéster. E outra coisa que eu comecei a ver, cara, quando eu filmo, olha que interessante, eu filmo há muitos anos já, né? Sim. Quando eu cimentava em boca, eu achava linda a cimentação. Quando eu olhava a filmagem depois, eu tinha certeza que ia sangrar. Sem isolamento, sabe? Porque você vê muito claramente ali, muito próximo, aquelas arteríolazinhas, tudo. Então, é uma sensação de impotência, por quê? Porque, veja bem, se sangrar, você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Exato. Você polimeriza e reza. Você sabe que isso é uma coisa importante. O que você vai fazer se der alguma coisa errada? A gente, às vezes, acaba não tendo uma opção, porque não tem outra opção a fazer. Então, tem que evitar a intercorrência. E aí, ajustando a faceta, o cimento aqui que perguntaram, aqui é o cimento ao 100 vinil da FGM. Gabriela, esse grampo são 2 B4 aqui, mas você pode fazer o seguinte, Gabriela Ortega, você pode cortar o B5 e o B6, tá? A Renatinha também não tem o B5 e o B6, coitada. A Fernanda mandou para ele. Não tenho. A Fernanda não tem os seus preferidos, né? Já entendi, já tudo. Mas você pode cortar o B5 e o B6. E essa pontinha aqui, ela chama... Como é que chama isso aí, Renatinha, da TDV? Não sei, professor. O nome eu não sei. Chama Stet Plus, eu acho, que é uma espátula para resina composta. Mas como espátula para resina não funciona, né? Não, para resina composta... Para resina composta não funciona, você pode jogar lá fora, mas para cimentar a faceta funciona. E olha que legal, você assenta ela melhor, tá vendo? E aí o fio dental que você vai usar é um fio dental teflonado. E um ponto importante aqui é você passar esse fio dental em direção à palatina, cara.
Aqui usamos um foto de alta intensidade, que foi o Radi Expert. Uhum. Depois volto o vestibular e encho de luz, tá vendo aqui, ó? Enchemos de luz. Legal. E aí usamos várias aplicações, tal, foto funcionando aí, tiramos. E outra vantagem do isolamento, ó. Mudei o grampo de posição, ele continua lá. Se fosse no canino, cara, hoje eu tenho usado o B5 ou o B6. Sabe por quê? Lembra que a gente fez um caso no seu consultório? Sim, Que a gente fizemos uma live ao vivo aí, fomos cimentar os lembro, 6 dentes ao vivo, lembra aquela paciente? lembro. Isolamos o central, a alegria geral, a lateral. Quando foi no canino, o B4 não parava nem por uma tristeza do mundo. Lembra disso, não? Lembro. O B4 não parava. Por quê? Porque o B4, cara, ele tem a garra na mesma altura. E eu não consigo modificar muito ela. O B5 e o B6 são grampos que eu não preciso aquecer para modificar eles. Posso modificar com o próprio alicate. Tá certo. Então eu corto eles e dobro a garra vestibular para apical. Com isso, no canino funciona melhor. Sabe? Entendi. Então, quando você receber, você testa. É isso que eu ia falar, assim, ó, eu tô acreditando no que o senhor falar, porque assim, eu não conheço, sabe? Mas aí, se Deus quiser, algum dia aí vai surgir essa oportunidade. E Não, aí, mas eu entendi, eu tô de brincadeira, eu entendi sim. vou te contar outra história engraçada, cara. Tá vendo essa foto aqui, ó? Essa é a foto importante aqui, ó. Tá vendo? Aham. Tá vendo? Há uns Da anos prova. atrás, eu fui na especialização do meu amigo Breno Montalverne, que é um grande amigo, Tá. Claro, lá em boa São Luís do gente. Maranhão. E na época, ele não isolava, né? Na época. Todo mundo passou por isso já, gente. Aí eu falei assim, pô, Breno, já que eu tô aqui com vocês, posso isolar aquele caso ali? Ele falou, e aí, ó, Nutella, pô, virou garoto de Instagram. Eu falei, não, cara, porque eu estou isolando meus casos agora, eu acho que faz mais sentido, eu queria também exercitar, mostrar a técnica, pá. E aí, resumindo a história, fui isolar. Quando eu isolei, cara, um caso que ia ser cimentado, e a gente ia provar a faceta assim, ó, a faceta batia no grampo, não entrava. E a gente mexia no grampo, pegava a faceta, colocava de novo, e ela não entrava, batia no grampo. E aí começaram a me sacanear, né? Quer isolar e agora não tem como cimentar, e parar. Sabe o que estava acontecendo, Renatinho? A faceta estava passando do término cervical. Entendi. Só que sem isolamento, não dava para ver. Claro, você cimenta e diz amém, vai embora. Diz amém. Mas aqui você vê perfeitamente, ó, a faceta sendo posicionada. Total, não tem erro ali, ó, não tem margem de erro, tá vendo? É lógico, é assim, professor. Se você cimentar e não tiver na margem, é porque você viu e ignorou. Ignorou. Mas não tem como não ver. E vamos supor que tem um gapzinho aqui por acaso. Porque, assim, outra coisa também. Das nossas facetas não tem gap, mas dos outros tem. Né? Então, assim, né? Do nosso amigo ali, às vezes tem uma areazinha que tem uma interface um pouco maior. Você consegue restaurar isso aqui com cimento, até com resina, porque está afastado, cara. Então, assim, eu não tenho dúvida que o isolamento mudou, olha o que eu vou te falar, mudou a minha forma de cimentar laminados. Porque eu sou muito mais crítico comigo mesmo e muito mais seguro no que eu estou fazendo. E isso aqui é uma serrinha legal, que a American Burst tem, chama Ultra Cut, para remover excesso proximal. E aí uma outra, para finalizar sobre faceta de cimentação, cara, uma coisa que eu tenho falado bastante. Existem duas fotos no mercado, o Granvalo e o Quasar da FGM, que o Granvalo tem 11,6 de diâmetro e o Quasar tem 10 de diâmetro. E os dois, na verdade, são indicados para fazer uma aplicação só na face vestibular. Cara, mas aí é uma opinião pessoal do Rafa também, tá? Eu faço sempre duas, uma na cervical, uma na incisal. E independente do foto. Mesmo que ele seja... Porque mesmo que o Valo e o Quasar, que tem as pontas grandes, eles ficam muito, muito no limite, tá vendo, cara? É lógico, se você mexer um pouquinho já era, né? Já era. Professor, eu vou falar como é que eu faço. Não, assim, não é que tá certo. Na verdade, é um exagero.
Mas quando eu termino, eu peço para a Bruna, que trabalha comigo, ela fala assim: Bruna, agora chegou a hora de polimerizar. Aí ela pega e fica Exatamente isso. 40 segundos na cervical, 40 na mesial, 40 na distal, 40 na incisal, Estou 40 na super de acordo. palatina. E eu tô lá esticando as costas, porque dói, né? Esticando as costas, Claro. aí tomo um café, como um chocolate, e aí eu tô pronto para voltar para a briga. Então, polimerizar demais não é um problema. Agora, se você polimerizar de menos, é um grande problema. Ó, e a Ana Paula perguntou se não ocorre retração gengival. Esse é o caso pós-cimentação. Aqui está machucado porque tinha feito uma cirurgia gengival aqui no, dia no dia do preparo. Olha o caso depois de 15 dias. Olha o caso Espetáculo. de acompanhamento. Olha a gengiva aqui. Então, Uhum. assim, retrai. Provisório mal feito, também retrai. Resina mal adaptada, também retrai. Verdade. Retrai. Tudo retrai. Professor, teve uma pergunta aqui que eu acho que é legal porque sempre perguntam e eu aprendi essa há muitos anos e eu gostei, que é qual o pincel que o senhor usa ali para limpar o excesso do cimento? Tenho certeza que acho que essa é a pergunta. Ceramic, língua de gato, 373, número 2. Essa aí acho que é a pergunta que mais faz, né? Ceramic, língua de gato, 373, número 2. Se você trabalhar com magnificação, pode ser o 0/0, o 10/00 também. É Uhum. até melhor, sabe? Mas assim, eu uso o número 2 primeiro para tirar a exceção e depois o 10/00. Uhum. Legal. Professor, posso mostrar um último? Ou agora é a Pode. tua vez? Como é que Não, é? pode Como é que nós mostrar. Eu vamos já fazer? acabei já. Eu estou me aposentando já. Já vou tomar um vinho aqui no Panamá, que aqui são 7h11. É a hora oficial de tomar um vinho. É isso aí. Depois de 7h15. Ó, Tá certo. perguntaram qual é a marca dos grampos. Brinkler. Só para vocês gravarem. A Coltene tem várias linhas de grampo. A Brinkler são os grampos mais fininhos, aqueles de retração, que as garras são mais inclinadas para apical. O Fiesta são os grampos de suporte, eles são mais grossos, são de melhor qualidade. Então tem mais resistência. Para esses casos mais delicados, não faz sentido. Usa um grampo mais delicado, B4, por exemplo, ou B5 ou B6 cortado. Beleza? Querem, mostra o caso aí. Bora. Não, na verdade é uma coisa bem simples aqui, professor, mas foi um negócio que eu fiz esses dias, foi uma demonstração de um caso ao vivo, sabe? E veja, era um caso que eu já tinha feito de resina alguns anos atrás. E aí a menina que chama-se Ingrid, ela é lá de Belém do Pará, quando a gente fez o curso lá, um dos primeiros, ela foi paciente, agora mês passado ela foi paciente de novo. Ela falou: eu queria ter um dente um pouco mais claro. Aí eu fiz um preparo de faceta, sabe, sobre a resina, onde expôs dente, onde não expôs dente, não expôs dente. E aí o que que nós fizemos então? Um isolamento. E aqui, professor, vem uma dica muito importante desse lençol. Esse lençol, ele não tem uma elasticidade forte. Então a dica é, quando você vai passar aqui o lençol, é importante que você empurre o lençol para dentro do ponto de contato, de um lado, e aí eu faço a mesma coisa do outro. Se não, ele vai tensionar, a princípio não rasga, mas pode ser inclusive que rasgue. Quando você está fazendo esse tipo de coisa, às vezes você pode colocar inclusive um pouco de KY para deslizar com um pouco mais de facilidade. Lógico que depois tem que lavar. Legal. Então, aqui eu estou fazendo quase como uma aplicação de um fio retrator, tá? Só que é um fio dental Oral-B teflonado dobrado ao meio e eu girei. Quando eu giro, eu ganho a espessura, né? Eu ganho o dobro de espessura. Coloquei de um lado, coloquei do outro e puxei por palatina. Isso aí já foi bem suficiente para gerar o afastamento que eu precisava, sabe? E aí a gente fez um protocolo de reparo, ácido fosfórico, aonde tem dente. Nós condicionamos, né? O ácido fosfórico funcionou como um agente condicionador, aonde tem resina como um agente de limpeza. Lavamos bem, secamos bem e aí aplicamos o silano. Colocamos o silano ali sobre toda a vestibular de todos os dentes. Ah, mas puxa, tá tocando em dente. Não é um problema, o silano sobre dente não prejudica.
e aí aplicamos o adesivo sobre todos os dentes também. Eu coloquei esse protocolo aqui, professor, porque ontem eu postei esse caso convidando a galera para participar aqui da live. E aí eu fiquei devendo passar o protocolo de E reparo. reparo. Claro. É. E aqui o protocolo de reparo foi exatamente esse que a gente fez. Então, removi os excessos de adesivo, polimerizei. E aí, o vídeo, né, que eu publiquei ontem, acho que algumas pessoas que estão aqui não viram, foi esse. Então, isolamento absoluto. E aí, eu fiz o protocolo de reparo, como vocês viram. E aqui a resina composta com as amarrias. E aí, você consegue perceber que as amarrias para a resina realmente são mais favoráveis. Perceba que a gente não tinha muito espaço, então não tinha condições de trabalhar com dentina, não tinha muito, tinha espaço para pigmento e esmalte. Então, o que é legal? O pigmento, desde que você domine o processo, ele consegue te dar essa noção de profundidade, de textura, de volume em todo o terço cervical, médio e incisal do dente. Quem domina muito isso é quem trabalha com cerâmica, né? O técnico de prótese, no caso. E a gente com resina tem feito cada vez mais. Olha que legal como você tem um dente com terço cervical mais amarelado, um terço médio branco com as estrias e um terço incisal translúcido. O que é curioso nisso tudo é que não tem nada disso por baixo. Tem tinta e só uma camada de resina de esmalte. Então os pigmentos, professor, o senhor, como assim, o senhor falou, né? Cara, eu tenho cimentado mais com resina, tenho gostado da técnica. Eu acho que no meu momento agora tem sido os pigmentos, sabe? Eu tenho percebido que os pigmentos têm me dado um salto de qualidade muito legal e eu adoro, inclusive, nos cursos compartilhar, sabe? Na hora dos pigmentos me dá um Eu prazer vi, assim, falar, cara, olha que legal isso aqui que eu tô fazendo, sabe? eu vi, eu Porque vi, eu realmente muda. vi. Realmente muda bastante. Ufa! Pô, professor, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de participar, sabe? Eu acho que de todos aqui que trabalham com isolamento, eu sou o que começou mais tarde, né? O Leandro isola até siso incluso. O Cássio dá aula de isolamento. Então, eu sei que você me convidou aqui muito mais pela amizade do que qualquer coisa. Então, muito obrigado, professor. Para mim Não, é uma alegria mesmo estar aqui com o senhor. Verdade. você está equivocado, né, Tim? Convidei porque eu acho que você é um clínico que usa o isolamento como ferramenta. O isolamento é uma ferramenta, não é um palco. Não é para você usar o isolamento como palco. Assim, eu sou Sim, sim, sim. odontologia limpa. Aí você posta uma foto Sim, isolada. Quer dizer o quê? Que o outro é sujo? Então, assim, a minha exato, claro. concepção, o isolamento não é um palco, ele é uma ferramenta. E que Sim, você tem que dominar as ferramentas para você trabalhar. E você domina a ferramenta. E você tem casos que eu sei, eu também tenho, que eu não isolei, nem você isolou. claro. E nem E tá por bem isso também. você é um porco. Agora, Sim. você tem a ferramenta de isolar quando for preciso. Se você não tiver as ferramentas corretas, você não consegue isolar quando precisa. Quando precisar, claro. Ó, tem as regras do sorteio de hoje, que eu não falei ainda, galera. Primeiro, seguinte, amanhã, Renatinha, amanhã tem Leandro Martins. Vamos falar de Puta, elevação esse de vai ser margem. legal, hein? Vou tentar Não, assistir. vai, a gente. Leandro é um grande amigo, a gente brinca que discorda do outro, mas é tudo mentira. A gente concorda em muitas coisas, tem uma ontologia muito parecida, só com pontos de vista diferentes, que são. E é muito legal quando a gente conversa, sabe? Porque a gente se diverte bastante. Então, amanhã, nossa última live com o Leandro Martins sobre elevação de margem. Só para as duas perguntinhas ficarem aqui, que eu acho legal, que é se o pigmento polimeriza e qual é aquele instrumento que você usa para aplicar o pigmento. O pigmento polimeriza, porque pigmento basicamente é resina composta, né? A única coisa que tem que levar em consideração é que ele é uma resina composta com baixa quantidade de carga e em algumas marcas comerciais sem quantidade de carga nenhuma. Então é importante que ele fique no meião da resina, ele não pode ficar na parte externa dela. E o instrumento que eu uso para aplicar o pigmento, eu acho que eles estão falando daquele bem fininho, é uma lima endodôntica número 10. É para isso que eu tenho usado as minhas limas da faculdade ultimamente. Para isso e para fazer os sulcos e dentes posteriores também, ó, excelente, muito bom. Funciona super bem. Excelente. Renatinho, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Ó, tá senhor, aqui, ó. professor. A última vez, quem quiser, é o kit da Foco Total. Deixa eu botar aqui na tela, rapidamente. Isso mesmo, deve ver se está aparecendo minha tela aí, da creme, da Aham, Restyle, tá? tá sim. Aham. É esse kit aqui, ó, tá vendo? Ó, é esse kit aqui. Só que você tem que colocar o cupom. O que está acontecendo com esse kit, que o frete dele está mais longo, tá bom? Não tem problema, mas vai chegar. E aproveita, porque esse preço é o preço normal. Ele está custando 900 e pouco. Então vale a pena, com certeza, trabalhar com esse. E aí é o seguinte, ó, Renatinho, muito obrigado. Obrigado, senhor, professor. Para mim é uma alegria mesmo, de coração. Assim, ó, foi meu aniversário, mas foi um presentão estar aqui com vocês, tá? E já que é seu aniversário, a frase do Instagram, lá no Instagram da Coltene, todos sabem qual é a Coltene Brasil. Vou botar aqui, ó, que agora eu faço, ó, Coltene Brasil. A gente trabalha com edição de vídeos também, tá vendo aqui, ó, Coltene Tá Brasil. evoluindo mesmo, hein? Tá Não ia evoluindo falar bem o nada, negócio, tá ficando top. fingir normalidade, mas não é normal, não. Coltene Brasil. Você tem que ir lá seguir a Coltene Brasil e tem que dar os parabéns para o Renatinho lá no post da Coltene Brasil. O cara que se dedicou a fazer uma live para a gente no dia do aniversário merece parabéns. Então, a frase de hoje do sorteio é: pode ser parabéns, Renatinho, ou dê um grama para o Renatinho, coitado, que ele precisa de um grama porque ele não ganhou. Eu agradeço. Coisa, tá bom? Gente, Renatinho, muito obrigado. Galera, a gente se vê amanhã às 8 horas, diretamente aqui do Panamá, com meu amigo Leandro Martins, para fechar a nossa incrível série de lives sobre isolamento absoluto. Tem sido um prazer, uma grande diversão, um grande aprendizado. Obrigado, Renatinho. Valeu, professor. Tamo junto. Um prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. Um abraço e boa sorte amanhã. Detone. Valeu, cara. Valeu.